Corinthians 1, Racing 0. Depois de 13 anos, estamos aqui de volta para falar sobre uma vitória do Sport Clube Corinthians Paulista, finalmente. Os últimos vídeos foram em cima de derrotas e pedindo a demissão de Ramon Dias, até no empate, porque não estava dando. E aparentemente, não que ele seja o único problema, mas ele era um dos, então tem que ir eliminando um por um. Ele era o primeiro que tinha que ser eliminado e graças a Deus ele foi eliminado. Depois da demissão do Ramon Dias, são só vitórias, né? 2 jogos e 2 vitórias. O nosso querido Orlando, técnico do Sub-20, que no Sub-20 vem fazendo um trabalho muito medíocre, tá? Só para deixar claro, trabalho bem medíocre que ele faz no Sub-20 do Corinthians. Tem muito moleque bom, talentoso, mas não consegue jogar bola na mão dele. Mas no profissional, são 2 jogos e 2 vitórias, então foda-se o Sub-20. E assim, até hoje, agora, nesse exato momento que esse vídeo está sendo gravado, ainda não temos um treinador. Muito boatos de Dorival, de não sei quem, que já tá palavrado, que almoça com Dorival, que janta com Dorival, que toma café da manhã com Dorival, e vai no Starbucks com Dorival, e depois vai pra Outback com Dorival, e aí pizzaria com Dorival, e nada de fechar nenhuma coisa, pelo menos até o momento desse vídeo. Não sei a hora que eu for postar se já vai ter saído. A demissão do Ramon Dias foi bem assim. Eu fiz um vídeo pedindo a demissão do Ramon Dias, muito bravo, e quando eu postei o vídeo, deu 20 minutos, ele foi demitido. Então, talvez, quando eu postar o vídeo, talvez já tenhamos um anúncio do treinador novo, mas por enquanto ainda não temos. E quando eu falava mal do Ramon Dias, eu dizia que ele era um velho burro, imbecil, que é o que ele é mesmo. Mas eu também comentava que o elenco tem muitas peças que não servem para Corinthians, para o nível do Corinthians. E uma delas tem deixado bem claro isso nos últimos 2 meses, sei lá, acho que é mais ou menos isso, 2 meses, que é o Félix Torres. Mas sabe o que me deixa mais triste? Como torcedor mesmo, é que mesmo ele sendo essa praga que ele é, o Félix Torres, você fala, pô, o Félix Torres não pode jogar mais, não tá dando, né? Todo jogo ele faz uma idiotice dessa. Mas sabe o que é pior? Vou falar aqui pra vocês, só pra vocês, exclusivo. Ele é muito melhor do que o Kaká e muito melhor do que o André Ramalho, tá? Não é porque o André Ramalho e o Kaká não são expulsos por uma idiotice igual o Félix Torres fez ontem, que eles são bons. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O André Ramalho não é expulso, mas ele não marca ninguém, toma a bola nas costas, não sabe cabecear. Todo jogo que ele toma um gol ou 2 gols porque ele é muito ruim. E todo jogo que o Kaká tá, idem. Ele é muito mole, um cara mole. Então, beleza. Ah, mas você quer que o Félix Torres fique, então? Não quero. Eu quero que contrate pelo menos um zagueiro. Ou 2. Que o Gustavo Henrique também não é lá essas coisas, mas... Tipo assim, a gente não tá falando de quem são os 4 melhores zagueiros, 2 melhores zagueiros do Brasil. Ah, Gustavo Henrique e Félix Torres, não. Mas no Corinthians, esses 2 são os melhores. E se esses 2, o Félix Torres e o Gustavo Henrique, são os 2 melhores zagueiros do Corinthians, tem algum problema com o Corinthians. Os 2, eles têm suas limitações. O Gustavo Henrique não sabe correr, tem um problema, né, crônico lá, sei lá, na porra do joelho. Ele não corre, não tem velocidade, mas ele se posiciona bem, é alto, e tem uns atalhos do campo ali, experiente ali, entre aspas. E o Félix Torres, quando ele não tem aqueles 10, 20 minutos de pânico na cabeça dele, ok também, ele é um cara alto, ganha bola aérea, às vezes está bem posicionado também. Só que o problema é que quando ele quer pensar, quando ele quer inventar alguma coisa, quando ele quer dominar, o certo é a bola vir pro Félix Torres e ele dá um bicão. Independente, mas tá sozinho, foda-se, dá um bicão pra frente, dá um bicão. Chegou o Félix, fazer uma recomendação. Félix Torres, eu toquei a bola pra você vai fazer o quê? Dá um bicão, isso. Aí vai treinando com ele. E se o goleiro tocar pra você no tiro de meta? Você dá um bicão.
Cobrou o lateral pra você, você faz o quê? Eu dou um bicão, professor. É isso, até ele aprender. Ou contratar alguém. Vai contratar alguém? Eu acho que não vai. A janela vai abrir agora, vamos ver. Mas eu acho que não vai. Ou se for, vai contratar alguém igual ou pior que ele, ou melhor, eu não sei quem vai vir. Quem pode vir, né? Quem é um zagueiro bom que tem aí que tá disponível para vir? Ou vai contratar de algum time, um zagueiro bom de um outro time vai conseguir contratar, vai trocar por algum outro zagueiro, por um outro volante, por um lateral esquerdo, vai trocar, vai fazer trocas? Não sei, mas eu confio no Fabinho Soldado, tá? Tudo que ele fizer e falar, para mim, tá quase sempre correto. Então é isso. Esse é o tópico. O Félix Torres é muito limitado, é ruim, eu quero que ele morra, quero que ele quebre as duas pernas, eu queria. Mas eu sei que se ele morrer e se ele quebrar as duas pernas, vai jogar o André Ramalho. O André Ramalho. E o André Ramalho não tem que jogar em lugar nenhum, que ele não é homem, ele não corre. E o Kaká, pior que o André Ramalho, sabe? Você pega um assim, os dois, se fazer uma fusão, não dá um jogador. Não dá um Félix Torres, que é ruim. Só pra você ter uma noção, se juntar o André Ramalho e o Kaká, não dá um Félix Torres, que é ruim e doido e é imbecil. Só pra você ter uma noção, não dá. Então é isso, não tô defendendo o Félix Torres. Acho que ele não deveria jogar no Corinthians nunca mais. Só que o meu medo é jogar o André Ramalho ou jogar o Kaká. Então, entre esses dois, eu prefiro que jogue o Félix Torres e de vez em quando ele faça uma loucura e seja expulso. Eu prefiro. Inclusive, o time melhorou ontem. Quando ele foi expulso, jogou muito melhor sem ele. Para alguém para atrapalhar. E um outro ponto também que, assim que o Félix Torres foi expulso, que me veio à cabeça foi o velho burro do Ramon teria colocado de imediato o André Ramalho em campo e teria tirado o Yuri Alberto, que ele não tira o Memphis, difícil tirar o Memphis, e o Romero. Então ele teria provavelmente tirado o Yuri Alberto ou o Carride logo de cara e colocado o André Ramalho. O que o Orlando fez, Orlando Ribeiro? Recuou o Ranieri. Eu vi uma entrevista do Ranieri falando que ele mesmo que pediu, né? Ele falou assim, não, com todo o respeito aí ao André Ramalho que tá aquecendo, mas não precisa colocar um zagueiro, eu fico. E eu também vou falar baixinho aqui uma coisa, tá? Eu prefiro o Ranieri como zagueiro. Vamos supor que a gente não contrate e vamos supor que o Félix Torres não jogue mais, né? Que ele é imbecil, ele é burro. Não coloca o Kaká, não coloca o André Ramalho. Joga o Ranieri improvisado. Testa ele uns 6 jogos aí, pô, improvisado. Volante a gente tem pra caralho, Tem o Carrillo, tem o Bidão, tem o Michael, outro cara que eu quero falar que não dá mais pra jogar, mas tem. Tem ele lá, tem o Rian, tem muito volante. Então dá pra tirar um e botar um de zagueiro, um que todas as vezes que ele precisou jogar improvisado ali, jogou bem de zagueiro. Jogou bem de zagueiro o Ranieri. Todas as vezes que precisou, eu testaria, tá? Não sei quem vai ser o novo treinador, mas se o Dorival quiser, dá pra testar, tá, Dorival? Se quiser testar o Ranieri de zagueiro, pode improvisar. Pelo menos uns 5 jogos aí a gente vai ter uma paciência, porque a gente sabe que o Félix Torres, o Kaká e o André Ramalho são bem ruins, tá? Então, pode testar se quiser esse improviso. Então, esse foi um ponto que me chamou muita atenção na hora que o Félix Torres foi expulso. O treinador não foi desesperado. Tem que ter zagueiro, tem que ter... Porra, calma, respira, meu filho, calma. Deixou o Ranieri lá e jogou com o time normal. Tipo assim, o outro time, o Racing, é muito ruim. Então, o Corinthians dava pra improvisar ali e ainda continuar jogando bem, que foi o que fez, foi o que aconteceu. O Corinthians melhorou, o Corinthians cresceu depois da expulsão. Porque com 11 contra 11, o que o Racing estava fazendo? Todo lateral era 10 minutos para cobrar, tiro de meta era 20, aí toda falta ficava 5 minutos sentindo dor, entrava o médico saía, aí ficava esperando o VAR vir, aí não vai ter VAR, aí eu levanto e curo. Então, com 11 contra 11, o Racing estava fazendo isso muito à vontade, catimba. Quando ficou 11 contra 10, que o Racing, entre aspas, teve mais a bola, não dava para ficar só se livrando dela e fazendo cera, catimba. Não que eles pararam, mas teve que fazer menos porque tô com a mais, eu tenho que tentar algo. Então, quando eles começaram a tentar algo, o Corinthians achou muitos espaços, começou também a ter mais a bola, o Corinthians não.
essas roubadas aí, porque o time é muito ruim, então quando o Racing perdia a bola, o Corinthians recuperava e conseguia criar, vir de frente com jogadores disponíveis ali, de Carrillo, Bidon, Romero, Yuri e Memphis. Era 5 contra o resto, tá ligado? Os outros, o Angileri de vez em quando vinha apoiar aqui e o Mateuzinho de vez em quando ia lá também. E aí o restante ficava defendendo. O Corinthians cresceu com a expulsão, então não precisava ter esse desespero mesmo para entrar com um zagueiro de imediato e teve essa calma, beleza, o jogo foi fluindo. Outro ponto que eu queria destacar, o Hugo Souza, né? Aí você vê que não é perseguição com Donelli quando você fala, pô, o Hugo Souza defenderia. Porque você vê o milagre que ele fez ontem, os dois, né? Um na sequência do outro. Defender uma pancada de fora da área, que a gente sabe que seria gol com o Matheus Oneri. Não tem como falar que não seria, não tem como fingir que não seria. Seria gol. O Hugo Souza defendeu e no rebote ele saiu igual goleiro de handball, né? E também defendeu. Depois, não sei se foi o Mateuzinho ou se foi o... Acho que foi o Mateuzinho ou o Gustavo Henrique, mas acho que foi o Mateuzinho que salvou em cima da linha também. E é isso. Ter um goleiro que faça isso é diferente. Então, um novo treinador que nunca mais escale o Donelli, por favor. Quando o Hugo Souza acontecer alguma coisa, Deus me livre, nunca aconteça nada com ele. Tenta o Felipe Longo, porque você consegue ver a diferença de que é ter um goleiro e o que é não ter, tá ligado? E ontem teve um goleiro. Teve uma bola também no primeiro tempo, no comecinho do jogo. Foi no ângulo, um chute meu de lateral ali, do lado do campo, que foi no ângulo, o Hugo espalmou ali pra escanteio. Que a gente, porra, todo mundo que tava na minha volta ali no estádio falou assim, o Donelli teria tomado esse gol. Tipo assim, unanimidade. O milagre ali, a gente sabe que o Hugo é o milagreiro que o Donelli ia tomar. Mas esse chute nem foi um golaço, um chutaço, tá ligado? Foi só um chute normal que o Donelli teria tomado no gol também do primeiro tempo ali, 10 minutos, eu acho. Então é isso que eu queria destacar. O treinador que não foi covarde, teve calma. O goleiro Hugo Souza, que tem que jogar sempre. Ranieri, que pode ser testado de zagueiro, eu testaria, tá? Alô, professor Dorival. Angileri, queria destacar também mais uma vez uma partida muito boa do Angileri. Queria destacar também ele sendo argentino, arrumando confusão, catimbando também. Precisamos de jogadores assim, não um imbecil igual o Félix Torres. Fala, o Corinthians tem muito jogador latino. São todos burros, todos burros. E o Angileri parece que não. Parece que ele é argentino raiz mesmo, que sabe catimbar, que sabe empurrar e provocar sem ser expulso, sem tomar o cartão. Não tomou nenhum cartão ontem e empurrou na briga. Teve uma hora que o Corinthians estava ganhando de 1-0 que a bola vinha, ele chutava a bola pra longe, não sei o quê. Do jeito ali discreto, argentino de ser, tá ligado? Queria destacar mais uma vez o Angileri. O Mateuzinho defensivamente, ok, foi muito bom. Ontem teve a primeira vez que ele acertou um cruzamento na vida dele. Foi uma bicicleta do Romero, infelizmente a bola não entrou. Seria o primeiro passe do Mateuzinho para gol na vida dele. E o primeiro cruzamento que eu vi ele acertando também na vida dele. Então eu vou elogiar de leves, mas eu vou elogiar mais defensivamente, que parou de tomar muitas bolas nas costas, do que ofensivamente. Ofensivamente acho que ele deve muito ainda. Toda vez que ele chega na linha de fundo ele não acerta o cruzamento. Ontem acertou um jogo inteiro, mas estava com um a menos, então no quesito marcação ele jogou bem pra caralho. Queria destacar o Michael, né? Já comentei que ele não pode mais jogar e já deu. Amo muito o Michael, cria do Terrão, campeão da Copinha. Eu tava no jogo que ele foi campeão da Copinha. Bateu o pênalti contra o Palmeiras. Mas assim, já deu, a lesão acabou com o Michael. Infelizmente as lesões acabaram com o Michael. Não existe mais Michael. O Michael que a gente vendeu pro Shakhtar, que jogou mais aqui do que lá, não existe mais e nem vai existir nunca mais, já acabou. Então, muito obrigado, Michael, gratidão, mas some do Corinthians.
Carrídio, chovendo molhado, muito craque, jogou muito, como sempre. Assim, a gente espera muito do Carrídio, né? Então, quando ele joga 1% abaixo, a gente parece que ele jogou mal, mas ele jogou bem. Saiu ali para entrar o Martinez, que entrou para marcar, né? Para fechar ali tudo. E foi o que ele fez, né? Não foi expulso também, não fez loucura. Então foi uma partida ok do Carrídio, ok do Martinez. Ângelo Romero fez o gol, então eu não vou falar nada aqui, mas vocês sabem o que eu penso sobre o Romero. E ele fez gol contra o Racing, faz gol contra o ABC, faz gol contra o time aqui do meu condomínio, faz gol contra o São Bento de Piraporinha, e é isso que ele faz, tá? Vocês tratam ele como um herói, como um ídolo. Beleza, ele é ídolo, mas já parou de jogar futebol faz uns 4 anos e vive só disso. Um gol por semestre contra o pior time que existe no planeta Terra, que foi esse Racing. O próximo não vai ter, não sei quando que vai fazer o gol. Mas é isso, não vou falar mais nada. Fez o gol, salvou 3 pontos. Obrigado, Romero. Ai, artilheiro da Arena, 354 jogos. Foda-se o Romero. Mas ontem, ok. Obrigação dele também, tá? Porque ele tá jogando 50 jogos sem merecer e ele tem que fazer alguma coisa, né? Fez ontem. E esse ano inteiro não fez nada mais, só isso. Então é o mínimo. Charles entrou para tentar segurar ali também, pouca participação. Yuri Alberto, achei ele meio mal também ontem, mas ficou com um a menos, então fica muito mais difícil pro Yuri Alberto. As disputas que teve ali para ele correr, ele tentou ganhar. Teve uma bola do Memphis que foi um pecado, o zagueiro tirou. Ele ia fazer, acredito eu que ele ia fazer um gol, né? A bola veio ali na pequena área. O zagueiro tirou um pouquinho antes dele bater na bola. Jogadaça do Memphis Depay, que pra mim jogou ok ontem. Tá com um a menos, pô, ele tem que criar, tem que atacar, tem que voltar para fechar a linha de 4 também no meio, correr atrás de lateral. Então, às vezes, quando a bola caía no pé dele, ele tava meio cansado, errava um domínio, errou alguns passes, mas para mim, no geral, ele jogou bem, acertou uns lançamentos ali pro Yuri, pro Romero para desafogar o time, dobrou do outro lado lá com o Mateuzinho, com o Carrídio para fazer jogadinha também, deu certo. Essa jogada que seria um gol do Yuri Alberto foi uma jogada do Memphis Depay lá pelo outro lado, que nem é o lado que ele joga, né, que é o lado de cá. Então, para mim, ele se movimentou e tentou muito, correu. E no finalzinho do jogo entrou o morto do Igor Coronado, né? Eu cansei de defender. Pra mim tem que sair, tem que ir pra puta que pariu. Não sei se o negócio dele era com o Ramon Dias e agora ele vai começar a jogar, mas ontem ele entrou muito mal. Não aguentou correr. Teve um lançamento que o Memphis deu pra ele, que ele sai primeiro do que o zagueiro e o zagueiro chega muito antes dele, muito antes mesmo, bizarro. E tem uma outra bola no finalzinho do jogo que ele tem um chute bom pro gol. Ele quis inventar um passe ali pro Memphis, sendo que ele podia ter chutado pro gol, então ter caprichado no passe pro Memphis ou tocado no Bidon ou no Angileri, que tava vindo por trás também. Então, o cara que joga pouco e tem muita qualidade, quando ele entra, tem que mostrar, tá ligado? Se ele tiver uma chance de fazer o gol, ele tem que chutar pro gol, fazer o gol, ou dar trabalho pro goleiro, ou acertar na trave, ou dar uma assistência para gol. Ele tem pouco tempo, ele tem que fazer isso. Ele é um armador, é um camisa 10 do Corinthians e ganha 2 milhões por mês, então ele tem que fazer, em 5 minutos tem que fazer alguma coisa. E ele nunca faz. E é isso. A Sul-Americana, que já estava morta, parece que deu uma sobrevida. O Huracan e o outro time empataram 0-0, se eu não me engano. Então, o Corinthians com a vitória encostou ali. Para classificar em primeiro só depende do Corinthians ganhar as 3 partidas, porque esse time do Racing perdeu todas até agora, tá com 0 pontos, então o Corinthians vai ganhar deles de novo lá no Uruguai. E aí tem que ganhar os 2 confrontos diretos. Quando o Corinthians jogar com o Racing, não sei se acho que já é na próxima rodada, sem ser nesse meio de semana, que vai ser Copa do Brasil, né? 2 semanas seguidas. Na outra, volta contra o Racing já, se eu não me engano, e tem que ganhar. E os outros 2 times, eles vão perder pontos. Ou eles vão empatar de novo, os 2, ou um dos 2 times vai ganhar e o Corinthians já vai pular para segundo. Então, depois, para passar em primeiro, né, que vai direto para as oitavas, tem que ganhar do Huracan e do... Fugiu o nome da outra praga do time lá.
E tem que ganhar os 2 jogos próximos, tá? E se classificar em segundo, vem aquele pré-match, pré-mata-mata, né? Que não é as oitavas ainda, é só mais 2 jogos para fuder com o seu calendário e desgastar jogadores com viagens inúteis. Então, vamos ver, eu acredito que dá. Se o próximo jogo entre o Huracan e não sei quem, que eu esqueci, empatar 0-0 de novo com gols, independente, né? Se empatar e o Corinthians ganhar, o Corinthians já assume a segunda colocação e fica, acho que 1 ou 2 pontos só do líder. Então, se ganhar os próximos 2 confrontos diretos, dá para passar em primeiro, que é o cenário perfeito. Passar em segundo é ruim por causa de mais uma data, mais 2 jogos que você inclui no calendário que sem necessidade, mas ok. Ontem o Corinthians foi dormir vivo na Sul-Americana. E é isso, né? O treinador novo vai chegar e ele vai decidir o planejamento, junto com a diretoria. Se a Sul-Americana vai ser algo que vamos tentar classificar em primeiro ou se vamos deixar de canto e vamos focar só em Copa do Brasil e Brasileirão. Então vamos aguardar. Qualquer decisão que o treinador tomar eu acho correto, porque se desistir da Sul-Americana, ok, joga o time reserva ou joga sub-20 lá e foca em Copa do Brasil e Brasileirão, que está começando ainda a dar mais, além de dar mais dinheiro na Copa do Brasil e o Brasileirão é um campeonato muito longo, que todo mundo que está em Libertadores, Sul-Americana vai se desgastar e vai perder, empatar alguns jogos, e se você estiver focado ali dá para ganhar e lutar por G4 ali por título. Mas vamos aguardar aí o novo treinador que está chegando, que ele vai tomar de melhor decisão e como ele vai fazer esse time render, jogar mais do que vinha jogando com o Ramon Dias. Quais são os jogadores que ele vai ter como queridinho na zaga e no ataque. Mas é isso, eu tô ansioso para ver quem vai vir e como ele vai saber usar esse elenco, que para mim é top 4 do Brasil, top 3, 4 do Brasil, de melhor elenco, assim, de qualidade, time titular e alguns reservas específicos também, sabendo escalar, são ótimos reservas. Então, para mim é isso. Tamo junto aí, domingo clássico das multidões aí contra o Flamengo. Pouco tempo para descansar, viagem para o Rio de Janeiro. E é isso, vai Corinthians.